Nós vamos ler inicialmente dos versículos de 1 a 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. Falei a 4, não, mas vamos ler o texto 6. Efésios 4, do 1 ao 6, que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pai, obrigado por essa noite, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, juntos para poder Te louvar, Te bendizer nessa noite. Que o Senhor esteja recebendo esse nosso culto, esse nosso serviço, o serviço que prestamos a Ti, através de músicas, através da Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falar conosco, através do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra encontre um terreno fértil e produza frutos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? Fiquem à vontade. Quero, dando sequência à série Cartas de Paulo para nós, hoje, nesse mês, pegando a carta dos Efésios, enquanto fazendo essa, não é analogia, né? Trazendo para nós, para a nossa realidade, para a nossa contemporaneidade dos dias de hoje. E a carta de Efésios, ela é uma carta que nos ensina muito como o que é a igreja e como ser igreja. Conforme nós lemos no versículo 1 do capítulo 4, Paulo já coloca assim: eu como prisioneiro no Senhor. Paulo escreve essa carta enquanto ele está preso na cidade de Roma. Atos capítulo 27 e 28, Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, onde ele passa 2 anos preso, e ele então manda algumas mensagens para algumas igrejas, primeiro para mostrar a sua situação, para falar com eles, não se preocupem, não é só porque eu estou preso que a obra de Deus parou, e também para precaverem de tudo aquilo que estava acontecendo nas igrejas distantes. Paulo está em Roma, as igrejas a qual ele fundou estão ali na região hoje, né? Grécia, Turquia, chega a ser no leste europeu todo, mas mais naquela região ali do Mar Egeu, uma parte do Mar Mediterrâneo, e ele está do outro lado, né? Está bem distante do Mar Mediterrâneo, e então ele decide escrever algumas cartas para as igrejas de lá. Ele escreve, enquanto está preso, ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, com extensão para Filemão, e também a carta aos Filipenses. São as cartas que a gente tem acesso, porque se você lê na carta aos Colossenses, no final da carta aos Colossenses, Paulo menciona uma carta que ele escreveu para a cidade de Laodiceia, mas essa carta a gente não sabe onde foi parar, nem se chegou no destino a gente sabe, mas a gente não sabe dela. Então teve outras cartas que Paulo escreveu. E aí nessa carta aos Efésios em especial, né, conversando nesse mês, é uma carta que, ao mostrar primeiro ele mostra o que é a igreja. São 6 capítulos, uma divisão bem justa. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar o que é a igreja, meio que de forma doutrinária acerca de igreja, e nos últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar a prática do que é ser igreja. Não que nos 3 primeiros capítulos não tenha nada de prática, e não que nos 3 últimos não tenha nenhuma doutrina, mas a melhor divisão da carta é essa. E aí, começando como ser igreja, a prática da igreja, Paulo já nos desafia a algo muito peculiar. Antes eu entendi esse versículo de forma muito particular. O versículo 1, no capítulo 4, né, falando, eu como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, ou rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Hoje pela manhã, na abertura da nossa reunião, do nosso culto, eu mencionei esse versículo, quanto que ele me chamou a atenção lendo ele nesses dias, principalmente sobre esse chamado, sobre essa vocação.
Eu sempre encarei esse chamado que Paulo se refere em Efésios 4:1, no que diz respeito a um chamado ministerial. Se você for ler o capítulo 4, logo depois Paulo vai apontar, alguns colocam 5 ministérios, eu sou a favor de 4, porque os 2 últimos são um só. Esse versículo 11, onde Paulo vai falar assim, que Deus deu à igreja, Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns colocam 5, dividem pastor e mestre. Outros, assim como eu penso, se for erro, vocês me desculpem, não é heresia, ninguém vai perder a salvação por isso, vocês podem ficar tranquilos, nem eu por falar, mas eu sou a favor de que pastor e mestre é um só. Pastor e mestre é um ministério só. Mesma pessoa que pastoreia, ela também ensina. Então, é um só chamado que tem. Então, eu sempre coloquei que essa vocação que Paulo coloca no versículo 1 fosse em relação a isso. Aqueles que são pastores, mestres, ou aqueles que são diáconos, aqueles que têm exercem algum serviço. Essa é a vocação a qual nós devemos andar de forma digna. Sempre encarei dessa forma. Só que se a gente for ler a carta aos Efésios, numa totalidade, e conselho você, ao ler a Bíblia, já é assim, irmãos. Deixa eu ensinar para vocês. É uma parte mestre. Como ler Bíblia? Depois que a Bíblia passou a ser impressa, ela teve lá na Idade Média, ela teve a necessidade de ser colocada em capítulos, para facilitar. Depois, para facilitar um pouco ainda mais, foi colocado os versículos. Para facilitar até mesmo de eu falar para você, abrir em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Para facilitar, foi colocado dessa forma. Mais moderno, se colocou títulos. Entre os versículos, ou entre os capítulos, se colocou títulos. Mas, originalmente, não tinha nada disso. Principalmente cartas. Ninguém escreve cartas, quer dizer, hoje ninguém escreve carta mesmo. Mas ninguém escreve um e-mail, você não vai receber um e-mail colocado assim, capítulo 1 do e-mail, versículo 1. E aí vem, prezado pastor André, versículo 2. Como você está? Não existe isso, é corrido. E assim foi a carta que Paulo escreveu, corrido. Então, ao você ler uma carta, tente lê-la de forma corrida. Efésios é curtinho, um dia você lê Efésios, fácil. Se você for pegar a carta aos Efésios, você vai entender que esse chamado que Paulo se refere não é um chamado pessoal, mas é um chamado da igreja. No capítulo 1, que eu até ministrei alguns domingos para trás, Paulo vai começar mostrando que a igreja foi pensada, foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Capítulo 1, a partir do versículo 3, e Paulo vai falar assim, Deus os escolheu e depois Deus os predestinou. É esse chamado que nós devemos andar de forma digna. E lá vai falar que somos chamados para andar de forma santa e irrepreensível. Esse chamado que nós temos que tornar cada vez mais digno, o chamado que recebemos. Então, não é só porque eu sou pastor que eu tenho um chamado, que eu tenho que andar de forma digna, só eu. Você que está aqui nessa noite, você tem um chamado para andar de forma digna, para andar de forma santa e irrepreensível. E por causa desse chamado, nós devemos andar de forma digna. Que possamos nós viver de maneira digna ao chamado de sermos santos, eleitos por Deus, irrepreensíveis. Esse chamado todos nós recebemos. E Paulo de cara já nos mostra como ser igreja. Precisamos ser igreja de forma santa, irrepreensível e digna ao chamado que Deus nos deu. E dentro desse chamado que Deus nos deu, Paulo continua na sua prática, ao demonstrar a sua prática, ele vai mostrar algumas características que nós devemos ter que hoje pouco se encontra, principalmente no nosso meio. E o porquê que precisamos dessa característica? Para a gente entender o que Paulo está pedindo de nós enquanto igreja. As características que Paulo coloca a partir do versículo 2 são as seguintes. Sejam completo, não falta nada. Você não vai estar nem além, nem aquém do que nós precisamos ser.
Precisamos ser completos, inteiros. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Se nós entendermos, ou melhor, se nós vivendo de forma digna a vocação que recebemos, não é difícil a gente ser humilde, dócil, paciente e suportar uns aos outros com amor. O problema é que já é difícil suportar um ao outro. É complicado. Tem dia que um ou outro irmão aqui, né? Talvez você pense assim, mas eu não... E aí aí vai ser o pior ainda. Você fala assim, não, mas eu suporto todo mundo, não tem problema com ninguém. Aí eu faço uma pergunta, com quem que você se relaciona aqui? Se você falar assim, não, com ninguém, aí escambou de vez. Aí complicou ainda mais. Aí você não entendeu o que é essa igreja mesmo. Não é nem só baseado em Efésios, é de tudo aquilo que a gente já tem falado durante uns 4 anos sobre ser igreja. Que ser igreja é nós, juntos, nos relacionando. Então, precisamos nos suportar. E nos suportar nos 2 sentidos. Primeiro é de falar, realmente, quando muitas vezes nós falamos assim, não suporto aquele irmão, não suporto olhar para a cara daquele irmão, e ainda bem que hoje tem 2 cultos, que eu posso vir num culto que ele não está. Esse é o primeiro suporte que a gente tem que entender, que a gente precisa suportar. E o outro é o de ser suporte. De um estar fraco, um estar debilitado, e o outro ser aquela base que dá sustentação para quem não está aguentando. E tudo isso a gente faz se a gente tiver amor. Já vamos de trás para frente. A gente precisa suportar uns aos outros. Aguentar mesmo. Estar juntos em toda e qualquer situação. Precisamos ser pacientes. Hoje o que a gente mais tem é pressa. O que a gente mais quer é a solução para ontem. Seja entre nós, seja até com Deus. Que se Deus não responder minha oração para ontem, eu não sei o que eu vou fazer. Se Deus não me responder logo, se o irmão que está aqui na igreja não me ajudar logo, eu vou perder a paciência fácil. E Paulo nos fala para sermos completamente pacientes, dóceis, ser gentil. Eu brinco, né? Com algumas pessoas, eu vou brincar aqui com vocês também, que de vez em quando eu tenho umas rezas. É uma oração que às vezes eu repito tanto, né? Que aí que a gente brinca aqui, oração que repete tanto vira reza. Então eu tenho uma reza que eu aprendi não, lendo a Bíblia, eu acho importante fazê-la, que é principalmente com Davi. Davi, para apresentarem Davi para Saul, fala a seguinte característica de Davi. Davi é um homem de gentil presença. Quando Saul está sendo atormentado por um espírito, e alguém fala assim, não, arruma alguém que toque uma harpa. E aí, mas quem que eu vou arrumar, gente, para tocar harpa? Aí alguém fala assim, vai, tem um filho de Jessé. É um homem de gentil presença, de presença agradável. E Paulo nos pede para ser completamente dóceis. Uma pessoa que, ao chegar no lugar, todo mundo fica agradado, porque essa pessoa está presente. Porque essa pessoa está lá. A presença dela é dócil. E sejam completamente humildes. Reconheçam quem vocês são. Saibam que vocês são pó. Saibam que vocês não são nada. Saibam que vocês não são ninguém. E sabendo que vocês não são ninguém, vocês vão saber que vocês precisam não só suportar, como também necessitam de suporte. Que às vezes nós vamos nos suportar uns aos outros e não queremos suportar ninguém e esquecemos que nós também precisamos de suporte. Isso é ser igreja. Não é só estar disposto a suportar, mas é estar disposto a receber suporte uns dos outros. E por que tudo isso? Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesse versículo a gente encontra uma característica
que muitas vezes nós não, uma ação que muitas vezes nós não queremos, e não sei um pedido, mas um jeito da gente viver. O jeito da gente viver é entender o vínculo da paz. Aquilo que une, aquilo que liga, que é a unidade do Espírito Santo. A gente precisa estar em paz. Só que tem um detalhe que Paulo coloca nesse versículo, que muitas vezes, esse sim, se a gente não está disposto a suportar, ou ser humilde, ou ser dócil, esse aí é muito menos. Que é de nos esforçarmos para conservar. Hoje, muitas vezes o que mais encontramos dentro das igrejas, ou melhor, dentro da igreja, não entenda igreja isso aqui, tá, irmãos? Mas igreja como um todo. É a gente estar disposto a encontrar pessoas com esforço. É esforço. Se é para... Paulo fala, façam todo o esforço, é porque não vai ser fácil conservar a unidade. Não é fácil. Tanto que hoje o que a gente mais encontra são evangélicos, pastores, líderes de denominação, brigando um com o outro. Qualquer coisinha já mete um vídeo no Twitter, no YouTube, para rebater o que o outro disse, para falar aquilo que o outro falou. Hoje, acho que foi hoje mesmo, agora não lembro se foi hoje ou se foi ontem, talvez o pastor André vai, se ele reparou, no grupo que temos de pastores, alguém mandou um vídeo de um pastor aí, dando a resposta de uma ação do outro pastor. Eu já pensei, não, já está errado. Já está errado o pastor que mandou para o outro. Mais errado sou eu, enquanto pastor, compartilhar isso. Já não entendi o que é conservar a unidade do Espírito. Porque eu não estou conservando nada. Eu estou ajudando a divulgar ainda mais o quão desunido nós somos. E às vezes é estranho, porque uma das famas que nós, evangélicos, mais temos é exatamente da nossa desunião. Apesar de não ser uma verdade em si, não deixa de ser uma mentira. Fato é, do tanto de denominações que encontramos, exatamente por não vou com a cara do pastor, não concordei com isso que o pastor falou, o que eu vou? Vou para outra igreja, aí vou para outra denominação, não concordo lá, vou para outra. Não, depois de rodar 5 denominações, eu não concordei com ninguém, eu vou e abro a minha mesmo. Esse é um ponto da nossa desunião. A gente não está disposto a ser humilde, a suportar uns aos outros, e hoje o leque, ou a oferta é tanto de igreja, que eu vou até encontrar uma que eu goste. E aí a mentira é que se a gente juntar todas essas igrejas, e nós não deixamos de ser unidos nisso, é se juntar todas as igrejas, se for possível, principalmente no Brasil, e falar assim, quem aqui acredita no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, na fidelidade da palavra, e que Jesus Cristo voltará, aí todo mundo se junta. Então, ao mesmo tempo que é uma mentira, é uma verdade. É estranho isso. Mas a gente precisa de esforço para estar junto. A gente precisa nos esforçar. Conservar uma unidade que não é nossa. Esse aqui talvez seja o mais difícil de entender, do porquê que a gente tem que se esforçar. Porque a unidade não é nossa. Quem me une a você não é o meu jeito de falar, não é os meus pensamentos, e não deveria ser, muito menos, as nossas ideologias. O que me une a você é o Espírito Santo. E, pelo Espírito Santo, nós temos que estar dispostos a nos esforçarmos para conservar essa unidade. E hoje é muito mais fácil a gente fazer um esforço para conservar a unidade com alguém daquilo que eu penso igual a ele, do que ele pensa igual a mim, do jeito dele falar, porque a sua visão política é igual à minha, porque a sua visão ideológica é igual à minha, em quem ele vai votar igual eu vou votar. É mais fácil a gente se esforçar nisso do que pela unidade do Espírito. A gente precisa entender que quem nos une, ou o que nos une, não vem de nós. É o Espírito. E para isso, a gente precisa se esforçar. E por que Paulo começa mostrando a prática da igreja com tanto esforço, ser completamente humilde e dócil? É para mostrar exatamente as dificuldades, ou para nos apontar as dificuldades que é a prática de ser igreja. Irmãos, nunca foi fácil ser igreja. Eu não estou falando vir para a igreja, mas o ser igreja, na prática, se você for ler Efésios, você vai ver que não é fácil. E Paulo sempre esteve disposto não queria usar essa palavra, mas a mente foi a primeira que me veio, a revolucionar o conceito de ser igreja. Mesmo sendo no início,
Paulo já queria revolucionar o seu conceito de ser cristão, de ser um seguidor de Cristo. Precisamos, cada vez mais, ser dignos do chamado que Deus nos deu. Chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. E nisso tudo, nos esforcemos para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Unidade essa que tanto não é nossa, que Paulo vai demonstrar o que é essa unidade. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se você ainda não sabe qual é a unidade do Espírito, ou que unidade é essa, é só você lembrar que só há um corpo, só há uma igreja. Denominações há várias. Igreja há uma só. Só há um corpo de Cristo. Cristo só tem um corpo. Nesse corpo, a qual, como todos nós, enquanto corpos, temos o Espírito, esse corpo só tem um Espírito. O Espírito Santo de Deus é que está nesse corpo, dando vida para esse corpo. Capítulo 1, selando este corpo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, Jesus Cristo. Só existe essa esperança. Não espere mais nada, nem mais ninguém, ou mais alguém. Não espere mais alguém. Espere apenas Jesus Cristo. Tenha sua esperança apenas em Jesus. Pois é um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. Não, mesmo que você pense assim, mas tem vários jeitos de batizar. Tem, mas o batismo é um só. Só tem um. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que possamos aprender o que é ser igreja, que é necessário dedicação, empenho e esforço para sermos completos naquilo que ser igreja nos pede ser. E o que ser igreja nos pede ser é sermos dignos da vocação que Paulo nos chamou. Que Deus nos chamou. E que Paulo deixa claro no capítulo 1. Chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Entendendo o nosso chamado, a gente sabe como a gente deve andar de forma digna. E Paulo vai, continuando aí na sua carta, suas formas de nos dizer como andar de forma digna. Estava conversando com o pastor Eliato essa semana, só para dar esse exemplo para terminar, capítulo 5, não vou ler, vocês podem acompanhar. No capítulo 5, Paulo vai nos mostrar como no ser igreja, questão de relacionamentos conjugais, pais com filhos, filhos com pais, servos, empregados e patrões. Se você for ler, Paulo fala de 3 novidades e 3 básicos que todo mundo sabia. 3 básicos que todo mundo sabia era que a mulher deveria ser submissa ao marido, que os filhos deveriam obedecer aos pais, honrar aos pais, e que os servos ou os empregados deveriam obedecer aos seus senhores. Até aí, Paulo não escreve novidade nenhuma para ninguém. A lei já dizia isso, e Paulo, como bom judeu, confirma a lei. Só que os leitores da carta, e o que deve nos assustar, ou melhor, nos espantar e nos fazer pensar, são as 3 surpresas. Para a mulher ser submissa ao marido, o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para os pais, para os filhos, não é para os filhos serem obedientes aos pais, mas além dos filhos serem obedientes aos pais, os pais devem manter os filhos na fé. E aos patrões, que têm os seus empregados lhe obedecendo, ou melhor, seus servos, e os seus empregados lhe servindo no nosso contexto, tratem os seus empregados como irmãos. Para um bom leitor na época, escutar, por exemplo, que enquanto o Senhor se tratar o seu escravo como seu irmão,
Aquilo era impensado e nunca na vida. Porque um bom leitor sabia que se eu tratar, vamos supor, com todo respeito, presbítero, se o senhor é meu escravo, e eu tenho que tratar o senhor como meu irmão, o senhor não é mais meu escravo, o senhor é meu irmão. E aí muda o relacionamento. Então, que possamos perceber que ser igreja nunca foi fácil. E não é fácil nos nossos dias. Mas Paulo nos encoraja, como ele encorajou os leitores em Éfeso, nos encoraja a sermos dignos da vocação da qual ele nos chamou. E o convite que eu quero deixar para nós hoje, para nós orarmos, é: vamos andar de forma digna. Vamos nos apresentar a Deus de forma digna. Eu disse pela manhã na abertura, né? Deus não assoviou seu nome. Deus não fez, vem cá. Deus não falou isso com você. Você pode ter certeza que Deus te chamou pelo nome. Deus te deu um chamado, uma vocação. Deus falou com você. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso que você está aqui na igreja de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Porque Deus te chamou. Você pensou assim, não, eu vim porque eu quis vir. Você só veio porque você quis vir, porque Deus chamou. Você só veio porque Deus chamou. Se não fosse isso, você pode ter certeza que você não viria. Como diz ouvindo um pastor falando, né? Pergunta para Jonas, o que ele acha do livre-arbítrio? Desiste, está aí, mas você está aqui porque Deus te chamou. Você veio com suas próprias pernas, você veio porque você quis, mas foi porque Deus te chamou e falou assim, vem. Aí você falou com Deus assim, eu vou porque você está me chamando, eu estou indo porque eu quero. Mas Deus te chamou. E assim, porque Deus te chamou, me chamou, a gente tem que andar de forma digna. E o convite que eu quero deixar para nós orarmos é que sejamos não dignos do chamado de Deus, mas que andemos de forma digna, porque Ele nos chamou. Porque se fosse por causa da nossa dignidade, você pode ter certeza que Deus não ia perder seu tempo chamando a gente. Porque ninguém foi digno e ninguém é digno de Deus, de ser chamado por Deus. Mas Deus não chama pela nossa dignidade. Deus nos chamou para que agora andemos de forma digna. Vivamos de forma digna. E que possamos nos apresentar a Ele e falar assim, Deus, você me chamou e eu estou aqui de forma digna para ser santo e irrepreensível. E eu te convido a orar. Você no seu lugar, como você quiser. Falar com Deus, Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito cada vez mais confirmar o seu chamado na minha vida de forma digna, de forma irrepreensível, de um jeito santo. O Senhor me chamou e agora eu tenho que honrar esse seu chamado. E obrigado porque o Senhor me chamou. Porque se o Senhor não tivesse me chamado, eu estava mais perdido do que eu já era. E eu queria te convidar a você orar, a você se apresentar a Deus, a você falar com Deus. Pai, obrigado. Te agradecemos, Pai, por essa noite, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesse lugar reunidos para louvar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque se aqui estamos e nos encontramos, foi e é porque o Senhor nos chamou. Foi um convite que o Senhor nos fez. E vendo e lendo a carta aos Efésios, nós percebemos que foi um convite que o Senhor fez muito antes da gente nascer. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia chamado, nos eleito. E nos chamou para que possamos ser santos e irrepreensíveis. Pai, que possamos, então,
agora, chamados e entendendo o teu chamado, andar de forma digna. De forma onde o Senhor olhe para nós e veja que o Senhor não ia fazer isso, mas que o Senhor não chamou em vão. Não foi um chamado desperdiçado. Por isso, Deus, nós queremos andar de forma digna. Ser igreja de forma digna. Sermos completamente humildes, dóceis, sermos completamente pacientes, suportando uns aos outros em amor, e com todo o esforço, Pai, conservar uma unidade que não vem de nós e não é nossa. É a unidade do Teu Espírito. Espírito esse que nos chamou, Espírito esse que nos selou e confirmou o nosso chamado. Que assim possamos então andar de forma digna na Tua presença. Andarmos de forma digna contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que assim possamos então nos apresentar sempre a Deus, de forma digna, pois foi para isso, foi assim que Ele nos chamou. Nesse momento nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de estarmos trazendo